Eu tinha esperança de que o Lula fosse indicar o novo PGR agora no começo de setembro para que fosse votado e o Augusto Aras ficasse um tempinho a menos no mandato. Porém, não. O que falo aí em Brasília, falei com algumas pessoas, é que o Augusto Aras fica até 26 de setembro. Então, pelo menos até lá, eu falo outubro que eu dou mais uma semana aí de lambuja, mas pode ser fim de setembro. Até lá, a tendência é que a Polícia Federal não peça a prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque a Polícia Federal diz aí que já tem elementos para indiciar muita gente no caso das joias. Não deram nomes aí, mas eu sei, você sabe, o chefão da quadrilha é o Bolsonaro, é quem a gente quer ver aí indiciado, né? Os outros também, mas mais que os outros, o Bolsonaro. Pois bem, porém a Polícia Federal não vai, provavelmente, indiciar o Bolsonaro até 26 de setembro, porque a Polícia Federal teme que, uma vez que o Bolsonaro seja indiciado, o Augusto Aras, aí ele tem poder para não oferecer denúncia contra o Bolsonaro e arquivar aquilo. Então a Polícia Federal teme que nos últimos dias de mandato o Augusto Aras vai fazer uma devassa em tudo que é processo de investigação contra o Bolsonaro e tentar um arquivamento em massa. Esse é o temor da Polícia Federal. Então decidiram, opa, peraí, investigações contra o Bolsonaro, a gente deixa aí, as provas estão ali, mas a gente não indicia. Agora, indiciar, para quem não sabe, é uma parte da investigação em que a polícia diz o seguinte, olha, há indícios, tudo indica que esta pessoa cometeu realmente o crime, viu? Ou seja, tá marcado ali, ó, essa aqui, já sabemos, tem aqui as provas, tem aqui coisas contra essa pessoa. Alguns são investigados e não são indiciados. Indiciar é o primeiro passo para oferecer a denúncia. Oferecida a denúncia, a pessoa, aí um juiz, no caso do Bolsonaro, vai ser o STF, decide se ele virá réu ou não virá réu. Aí, virando réu, começa o processo criminal. Pois bem, no caso do Bolsonaro, a Polícia Federal teme o seguinte, opa, vamos indiciar o Bolsonaro, o Augusto Aras arquiva na mesma hora. Fala, não, a polícia viu, mas o Ministério Público não viu. Arquiva, não faz a denúncia. E aí, a investigação fica parada e, em algumas investigações, fica meses parada. Mesmo o novo procurador chegando e falando, vou desarquivar. Para desarquivar precisa de um elemento novo, de um fato ou elemento novo, não pode simplesmente chegar e desarquivar. E aí às vezes não tem, às vezes demora meses, tem que ter uma análise, é bem mais difícil. Então, a Polícia Federal decidiu isso. O Bolsonaro também foi avisado disso, setembro aí, no noticiário não, mas pelo menos em ser preso aí, se alguém bater na sua porta às 6 da manhã, não vai ser para te levar, Bolsonaro. Provavelmente. Pode ser só busca e apreensão se a Polícia Federal chegar na sua casa, viu? Tem uma esperancinha aí. Mas, depois que saiu o Augusto Aras, já era, viu? Já era. Aí a coisa ferrou. Então o Bolsonaro colocou em prática o seu plano que foi aí divulgado na semana retrasada. Qual era o plano? Bolsonaro se internou no hospital às pressas. Lembre-se disso, foi uma internação às pressas. Para fazer exames, porque ele estava mal. Aí o Bolsonaro, no dia seguinte, um boletim aí do médico do Bolsonaro, que é pai do advogado do Bolsonaro. Lembre-se disso, o médico do Bolsonaro é pai do advogado do Bolsonaro, viu? O Maurício Weingarten. Tem também o Antônio Macedo, que é o médico lá do caso Adélio mesmo. Então, um médico que está com o Bolsonaro aí há muito tempo, amigão dele, é o único aí que o Bolsonaro deixava tocar nele. Agora, uma segunda pessoa, um segundo médico, pode encostar na barriguinha de Bolsonaro, que é o pai do advogado dele. De resto, o Bolsonaro não deixa que nenhum médico no mundo toque ali na barriga dele, ali naquela área. Não sabemos o motivo. Para mim é uma coisa curiosa, não posso falar mais nada porque estou sob censura aqui no YouTube. Pois bem, agora vamos lá. O YouTube ameaçou tirar o canal do ar sem aviso prévio, se falar aí do caso lá de Juiz de Fora. Pois bem, voltemos aqui ao caso. Aí o médico do Bolsonaro, no dia seguinte, falou, olha, o Bolsonaro tá com... Inventou não, falou lá algumas coisas, não posso falar que inventou, nem sei se inventou mesmo, diverticulite, diverticulite era a Carla Zambelli, o Bolsonaro estava com suboclusão intestinal. E estava pior. Aí, no mesmo dia que ele estava pior, convidaram o Bolsonaro para ir para Barretos, ele foi. Falou, não é a primeira vez na história que eu vejo um negócio desse. O cara vai para o hospital, aí ele piora, e aí ele vai para a festa. Ele tem alta e vai para a festa, logo depois de piorar. Estranho, tá? Mas anunciou, vou fazer cirurgias aí. Então, o Bolsonaro já foi às pressas ao médico que noticiou. O Bolsonaro, na segunda-feira que vem, fará cirurgias, 3 cirurgias,
em decorrência lá do atentado que ele sofreu. Aí você fala, caramba, Thiago, 3 cirurgias? Quais são essas 3 cirurgias? 2 delas são no intestino. Uma delas é para troca da alça, realmente não faço ideia do que seja, e a outra também é uma hérnia que tem no intestino. Tá, retirada da hérnia. A terceira cirurgia é um desvio de septo no nariz. A terceira não tem nada a ver, mas aqui ó, desvio de septo. Tá, eu tinha que fazer tenho, né, que fazer essa cirurgia algum dia. Bom, tô vivo sem fazer, então não é que eu tenho, mas deveria fazer essa cirurgia um dia também. O Bolsonaro vai fazer agora, então eu não sabia parece que o Adélio, em vez daqui, ó, subiu um pouquinho. Pois bem, vai fazer também cirurgia do septo. Então, o que o Bolsonaro vai tentar dizer, tá tentando dizer aí, é o seguinte, olha, tô mal, não posso ser preso, gente. Eu tô mal, vou estar me recuperando de cirurgia e eu falo para você, plantonista, aguarde. Porque a partir da semana que vem, você vai ver a recuperação mais sofrida da história das recuperações cirúrgicas deste país chamado Brasil. Porque o dramalhão que o Bolsonaro vai fazer com essa cirurgia vai ser um negócio assim, olha, de fazer diretor de Hollywood ficar com inveja. Porque é isso que o filho do médico do Bolsonaro, ou o advogado do Bolsonaro, está tramando, que é o cara da comunicação, que é o Bolsonaro fazer um mega de um dramalhão, para que as pessoas fiquem assim, nossa, coitado do Bolsonaro, os patriotários fiquem assim, nossa, o nosso líder está sofrendo até hoje, quem será que mandou matar o nosso líder? Aquele cara que era do PSOL, foi lá, é isso, e aí aquela narrativa volta. Então, toda vez que tem alguma coisa contra o Bolsonaro, imediatamente, isso deveria existir no Instagram e no Facebook seria muito útil. No Facebook tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil e em outros países, que é ter ali uma lista dos tópicos que as pessoas mais estão falando no momento. Porque no Twitter tem, e toda vez que vem acusação grave contra o Bolsonaro, vai ali pro top 3, Adélio, que são os bolsominions tentando tirar o foco. E aí o Bolsonaro vai lá, faz uma cirurgia, 3, uma no nariz, mas tá, outras 2, e aí diz, ó, nós temos agora a chance de mudar o foco disso aí. Vai ser difícil, porque todo mundo está sabendo que essa é a estratégia do Bolsonaro. É uma estratégia que você usa, uma estratégia de comunicação que é usada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Eu vou te falar, eu que trabalho com isso há muitos anos, com comunicação, né? E eu vou falar, a comunicação política e as outras não muda muita coisa não, viu? A estratégia começa a surtir cada vez menos efeito. O Bolsonaro ficar fazendo isso, o efeito é quase nulo. Na base dele tem sempre algum efeito, ele consegue ali organizar, mas para fazer o cidadão moderado e tal, que é quem inclusive hoje em dia quer ver o Bolsonaro ser preso, para fazer esse cidadão aí falar, nossa, coitadinho, vou falar, difícil, viu? Muito, muito difícil. É muito mais do mesmo a estratégia do Bolsonaro, do médico dele, que é pai do advogado, que é esse secretário de comunicação. Sempre lembre-se disso, né? Então fica muito difícil a gente falar, nossa, não tem nada a ver com estratégia de comunicação o fato do Bolsonaro agora fazer a cirurgia, não tem nada, muito difícil. Pois bem, então essa é uma das estratégias. Vamos correr para o hospital e ver aí se a gente consegue alguma coisa. A outra, a estratégia do Bolsonaro parece que realmente subiu no telhado, que era a estratégia de, vamos aqui fazer com que o TCU fique pressionado a devolver as joias para o Bolsonaro, para que o Bolsonaro, as joias que ele devolveu ao Tribunal de Contas da União, que voltem para a posse dele, porque a gente vai dizer aqui que o Bolsonaro não sabia que ele não poderia ficar com as joias, que não teve má fé do Bolsonaro, porque se é provado que uma pessoa realmente não sabia, e num caso desse aí, a pessoa está com as joias, a pessoa não vendeu, tudo mais, a pessoa devolve as joias e não tem ali um crime. Pode até ter alguma coisa, mas muito dificilmente a pessoa ficaria ali condenada. Mas no caso do Bolsonaro, ele vendeu. Ele vendeu. E aí a estratégia começou a cair quando o UOL divulgou uma mensagem do Tenente Coronel Cid de março, em que o Cid até fala para o Weingarten, advogado do Bolsonaro, que diz que é advogado do Bolsonaro desde muito antes, mas se tornou depois que apareceu o nome dele envolvido, né? Estranho. Tá, o Weingarten recebe a mensagem do Cid, em que o Cid fala, realmente não pode vender aqui os itens. E aí o Cid até coloca ali um círculo verde na parte de um acordo do TCU que diz que não poderia. E então ele sabia que não poderia. E enquanto ele falava isso para o Weingarten, ele estava recuperando outra joia que tinha sido vendida. Então vocês sabiam que estava cometendo crime.
E aí tem ordens do Bolsonaro para vender aquilo. Mas agora o problema é que mesmo se não soubessem, quando ele vende, aí não tem o que fazer. E veremos. O Lula tá aí para fazer as duas indicações mais importantes do governo dele e o Bolsonaro tá aí para ver se vai ser preso agora ou mês que vem. Aí espero que seja agora já, né? Falou!